Esse programa eu vou dedicar a duas mulheres da minha vida. A minha mãe e aquela que ultimamente tem caminhado ao nosso lado. Não posso deixar de enaltecer as mulheres, que é um desafio muito grande. Porque se eu estou hoje fazendo esse programa, é uma lembrança de minha mãe, que nesses dias eu comecei a mexer em umas plantas que ela adora sentir o cheiro. E eu, embora ela tenha falecido há tanto tempo, eu continuo preservando esse cheiro e a sinto presente. Por tantas coisas, eu podia ter todos os defeitos, todas as falhas, mas ela tinha uma semente que não morreu dentro dela. Era um amor. E foi esse amor que me deu força, que eu não quis ver suas lágrimas caírem num momento muito crucial e difícil da minha vida. Me formei porque falei, não vai derramar lágrimas, não vou decepcioná-la. E hoje eu conquistei outras coisas. Quando me formei, foi com esse sentimento profundo de amor. Então como ela vai aniversaria nesse mês de dezembro, no mês de dezembro, 11 de dezembro, e o nome dela, Simpliciana da Conceição Pereira, foi uma homenagem à Nossa Senhora da Conceição, que é 8 de dezembro. E jamais poderia esquecer do senhor Francisco Honorato Pereira. O programa que vou gravar hoje é muito profundo. Estamos no segmento de um programa que eu gravei, intitulado, eu vou colocar a chamada dele aqui, e eu vendo a nossa sociedade, o comportamento, estou vivendo essa introspecção, e eu vejo que eu preciso melhorar muito por esse sentimento de amor, o qual eu vou passar agora a descrever com respeito a todos, porque a maior força é o respeito. Não existe amor sem respeito. Não existe amor sem a dignidade e a integridade. Quando a gente fala nas escrituras, eu vou abordar vários tópicos. A justiça é enaltecida. O amor é enaltecido. Mas há uma palavra que marca. É impossível amar a Deus se não amar a si próprio, ou seja, se respeitar a si próprio, ter dignidade. E quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Fala mais alto. Essa distinção, este caminho que devemos trilhar. Realizando o programa propriamente dito, não esqueça de lembrar que quando dedico essas duas mulheres, a minha mãe e aquela que está caminhando ao nosso lado, reconheço que todas as mulheres que passaram, vivenciaram em nossas vidas foram fundamentais e importantes. E assim eu estendo a todas as mulheres, a todas as mães, a importância da mulher na vida do homem, na natureza, na criação, na divindade. Hoje, dia 28 de novembro de 2025. Quando eu comecei a gravar, eu estava de camiseta, mas vai entrar essa parte. Aí a minha rainha falou assim, você está de a camiseta de dormir? Eu fiquei emocionado hoje.
né, de que essa lembrança de minha mãe mexendo no cheiro das arrudas, porque ela está viva em nossa memória, em nossa consciência e tantas outras coisas que fizeram a nossa caminhada ser o que é. Então eu resolvi gravar esse programa nessa profundidade de reflexão, de ver a sociedade em que vivemos, o nosso mundo político, social, filosófico, essa imagem de minha mãe que transcende a vida e a morte, que se confunde. É difícil entrar e falar sobre isto, mas esse sentimento transcende isto. Está morta, está viva, é transcendente. E há em nós visões. Todos nós temos diferentes visões de como enxergamos a natureza, a vida. Eu vou fazer uma compilação, principalmente para os religiosos, para os políticos, para as autoridades, para o povo em si. E vou manter este programa com o título As Visões do Mundo em seus diversos aspectos. É uma só. Elas se confundem e nós podemos aqui apresentá-las. O que é a sociedade hoje? O nosso Congresso, o nosso STF, as diferentes instituições e órgãos, governadores, os prefeitos, os vereadores, os deputados federais. E se nós olharmos, todo mundo fala em mito, vamos falar dos mitos, os deuses. Se nós falarmos que os deuses do Egito, que aqui nos chegam até hoje, então houve muitos outros, os deuses brigaram entre si. Os deuses mataram seus progenitores, mataram seus irmãos, porque se corromperam pelo poder, pela vaidade. As deusas também. Examinem a história, nossos mitos, deuses do Egito. Poderemos retroceder mais. Quando a gente fala em Lúcifer, quem era Lúcifer? Era um anjo de luz, mas ele se rebelou contra Deus. Esse preâmbulo é nesse sentimento de amor, de respeito, ao lembrar e vivenciar a essência de minha mãe. Essa centelha que permanece viva dentro de mim. Ora, o que é um rei? O rei dos Egípcios, que é um deus. Existem deuses. Na Escritura, existem deuses. Vamos imaginar. Vamos bastar desde o pequeno pedaço. Um prefeito. Ele é um semideus porque ele governa o seu município. O governador é um semideus que governa o seu estado. O presidente é um semideus que governa os outros deuses. Tudo numa interatividade, cada um com a sua atribuições, suas responsabilidades. O que é o Congresso? É o povo que elege os seus representantes, quer a grande assembleia do povo, que não podendo estar, elege seus vereadores no município. No estado, os deputados estaduais. Na essência do governo federal, elege os seus deputados federais e senadores. Eles são o grande conselho do
daquele Deus que governa os prefeitos, os governadores. Ora, mas eles têm autonomia nas suas responsabilidades. E aquele Congresso tem o poder de vetar a decisão daquele que governa. Tem que ter aprovação, a participação dele. Tem o tribunal, a justiça, tanto falado nas escrituras, que tem o poder de ser moderador entre esse executivo e o legislativo. Vem o Superior Tribunal Federal, que em cada prefeitura tem sua procuradoria, em cada estado tem seu arcabouço de justiça, que são responsabilidades próprias dos mesmos. Por isso eu fiz um programa, que eu vou deixar aqui na janelinha, falando sobre ele, que eu falei: segurança pública dá muito dinheiro e voto. Quem são os bandidos? Os senhores poderão acessar lá no YouTube, no canal Nivaldo Pereira, o incentivador, lá, @o incentivador oficial, lá no YouTube. E faça seus comentários. Então, nessa visão, nós vamos observar, como se diz Hermes Trismegisto para os grandes filósofos, o que está em cima está embaixo. A organização de cima é a mesma de baixo. Mas quem cabe às decisões maior, a responsa é o povo. Ele é responsável porque ele que elege os vereadores, elege os deputados estaduais, os deputados federais, elege os prefeitos, o governador e o presidente, que todo esse arcabouço elege o Superior Tribunal Federal, o Tribunal de Contas e várias outras instituições que passam pelo crivo de quem? Do governador, dos deputados estaduais, dos deputados federais, mas é o povo. Um exemplo crasso de justiça. A famosa PEC da bandidagem foi aprovada pela Câmara, que eles então violaram o maior princípio que aqueles que se dizem religiosos pregam e aceitam. A lei é para todos. E eles se colocaram, votaram a PEC em que se colocaram acima da lei. A lei não é para eles, é só para os outros. Então eles foram aqueles deuses. Eles foram aquele Lúcifer que se rebela. Eles foram aqueles deuses que mataram seus pais, aqueles deuses que mataram seus irmãos, aqueles que escravizaram os povos, a quem eles tinham a responsabilidade de conduzir. Isso é uma organização social. Cada um que se elege tem uma responsabilidade de conduzir. E prestam um juramento em respeito a uma Constituição de fazer. Mas eles tramam, derrubam aquilo para seus interesses particulares e próprios. Nós daremos continuidade a este programa, incitando inclusive várias passagens bíblicas e filosóficas. Espero eu que acessem lá no Nivaldo Pereira, o incentivador. @o incentivador oficial. Fazem seus comentários lá. Eu vou colocar nas outras redes, mas eu só vou estar respondendo. Eu quero ouvir para nós continuarmos essa nossa oportunidade de estarmos falando um com o outro. Porque a sociedade perdeu a maior oportunidade, está perdendo. Que é o amor.
Amor sem respeito não existe. É impossível amar a Deus se não amar a si próprio. E nós estamos perdendo a essência do respeito, de veneração, da dignidade, da integridade. Por isso este programa eu faço homenagem a Dona Simpliciana da Conceição Pereira, que deixou essa semente com que eu passei por uma dificuldade, superei, porque eu não queria ver lá derramar lágrimas, como eu ouvi ela chorando e rezando, temendo que eu fosse sucumbir, temendo que eu não fosse avante. Nessa época eu estava fazendo a faculdade de psicologia e tinha ficado muito doente. Mas eu não desisti. Superei todas as dificuldades por amor. E eu faço esse programa por amor também, por estar sentindo a presença dela, e eu não posso negar. Que Deus nos ilumine nesta sagrada caminhada. Inscrevam no nosso canal para acompanhar a série de programas que iremos dar sequência. Muito grato a todos, com a graça de Deus.